galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e tudo indica que nós ainda estamos vivendo no Brasil invertido, onde as coisas dão erradas para a esquerda e dão certas para a direita, algo que é incomum. Brincadeiras à parte, vídeo hoje dividido aqui em 4 partes. Vamos começar falando sobre o senhor Dilma, que vem enfrentando aí alguns desgastes, né? E os desgastes seguem se proliferando e aumentando de intensidade. Inclusive aí o ministro Juscelino voltou para os holofotes da imprensa. Poderia até ser nas páginas policiais. E aí, falando até de PF, a turma do Lula aí, a PF do Lula tá com pressa para terminar os inquéritos de Bolsonaro antes das eleições. Mas só coincidência. E falar sobre isso, falar sobre outras coisas, algumas movimentações aí da base política do Lula que vem se esfarelando, para depois falar da direita, né? Bolsonaro dando risada, não é à toa. Isso é uma matéria muito interessante aí na Globo, revelando os bastidores das movimentações políticas que resultaram na maior derrota do governo Lula em 17 meses no Congresso, que foi a derrota da super terça da semana passada. Quero falar com vocês. Surgiu também uma postagem muitíssimo interessante, pelo menos me alegrou. Um deputado, ele fala uma coisa, faz uma afirmação, depois ele faz uns questionamentos que eu acho que são bem pertinentes para o momento que a gente vive hoje no Brasil. E aí eu não tenho as respostas, mas eu tenho alguns caminhos que eu acho que são interessantes. E eu também quero mostrar a direita, não só no Brasil como no mundo, que segue avançando, para depois falarmos mais um pouco da turma do Lula, que está aprontando. Turma identitário, woke, e que não está aprontando só dentro do governo, não. Vocês vão ver. E no final, se der tempo, tem mais algumas coisas aí do Brasil do Dilma, que segue dando errado. Mas vamos começar, que é para ter de comentar sobre tudo, e vejam só. Suspeito de propina é apontado pela Federal como tentáculo de Juscelino na Codevasf. Para ficar melhor essa manchete, só colocando assim, ó, tentáculo do ministro preferido de Lula, o ministro das Comunicações Juscelino. O Juscelino tá no coração do Lula, né? Quase como um filho. Outro lado, em nota, a pasta afirma que o ministro não conhece nem tinha contato com o servidor. Filho feio, ninguém quer. Um gerente afastado da Codevasf por suspeita de receber propina atuou em contratos custeados com emendas do hoje ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, e que está sendo investigado pela PF. Para conseguir gerir e desviar recursos, Juscelino Filho e Eduardo DP possuem tentáculos dentro da Codevasf, como fiscal afastado na segunda fase da Operação Odoacro, Julimar Alves da Silva Filho, diz a polícia em relatório. Quebras de sigilo acessadas pela PF mostram Julimar e sua esposa como destinatários de cerca de R$250 mil de contas ligadas ao grupo empresarial de Eduardo DP no mesmo período em que ele atuava na fiscalização de obras de pavimentação asfáltica. O Juscelino não gosta de um asfalto. Em nota, e eu acredito no Juscelino, o Ministério das Comunicações afirma que Juscelino Filho não tem relação com o caso, não conhece, não tinha contato com o servidor, nem a suspeita de envolvimento de Julimar com irregularidade, tampouco de quem ele tem relacionamento, né, com irregularidades. Ele não sabia de... Juscelino não sabia de nada. E eu acredito no ministro, ele jamais faria algo assim, porque Lula jamais, pelo histórico do PT, nunca teve um partido tão honesto no Brasil como o PT. Se teve um partido que nunca esteve envolvido em escândalos, foi o PT. Me diga um escândalo que já teve PT no meio, envolvendo obra. Me diga um, eu não conheço, porque eu perdi a memória. Ah, meu Deus, o Brasil é sensacional. Ministro, agora imagina, gente, se o Juscelino Filho fosse ministro de Bolsonaro. Desde janeiro de 2023, Juscelino Filho tá na imprensa aprontando 1001 coisas diferentes. Não é pra falar que é o mesmo caso e só vem tendo desdobramentos. É demais. E o cara não cai da cadeira. Firme e forte, sustentado pelo Lula. Aí, do outro lado, e eu coloquei essa nota já no início, para ter um contraponto, para
Não sei, né? Pra gente refletir sobre o que tá acontecendo, porque dizem que não tem, o objetivo não é o que a extrema-direita acha que é. É um objetivo nobre. Polícia Federal corre para concluir inquéritos de Bolsonaro antes da campanha eleitoral. Antes. A PF corre contra o tempo para concluir os inquéritos que investigam supostos crimes praticados por Bolsonaro. A intenção dos investigadores é encaminhar à PGR os relatórios dos casos ainda no próximo mês, antes, portanto, das eleições municipais. Isso porque a PGR, caso a conclusão seja por denunciar Bolsonaro, não deverá apresentar as peças no segundo semestre para evitar acusações de tentativa de influenciar no pleito. Mas, se o objetivo é não influenciar no pleito, a PF também poderia apresentar as denúncias ou o caso, etc., também depois de outubro, né? É muito engraçado isso, né? É muito curioso tudo que tá acontecendo. E aí você vê uma matéria dessa na Globo, você vê o que tá acontecendo no Brasil, você vê que tem uma narrativa da extrema-direita bolsonarista, ultraconservadora, como a imprensa gosta de chamar, né? Pessoas comuns. Ser gente comum no Brasil hoje já te torna extremista. E aí, por muito tempo, os tais bolsonaristas falavam que Lula precisava de Bolsonaro para criar uma cortina de fumaça, porque só assim a Globo conseguia seguir enganando a população. Até então, isso era uma teoria restrita às redes sociais, à direita. Aí vem o jornalista Daniel Pereira da Veja para melar o esquema. Problemas de Lula ganharam evidência quando o fantasma do golpe perdeu força. Meu Deus, mas como é que tu fala isso, rapaz? Como é que tu fala isso? Tu tá desmascarando, rapaz, tu tá dando subsídios, sabe? Você tá dando razão à direita que diz, olha, eles estão perseguindo o Bolsonaro para esconder o que tá acontecendo no governo Lula. Aí depois a imprensa não gosta, né? Saiu na Veja, antes que um petista aí reclame. Ó, quando assumiu seu terceiro mandato, Lula ganhou um presente dos apoiadores mais radicais de Bolsonaro. Engraçado, ainda coloca assim, os mais radicais. Não que Bolsonaro, nem todos os apoiadores de Bolsonaro são radicais, né? De alguns só, tá bom. A invasão e depredação da sede dos três poderes em 8 de janeiro deu ao Lula uma oportunidade de desgastar o antecessor, reunir o país em defesa da democracia e até construir pontes com líderes da oposição diante da necessidade de proteger as instituições. O fantasma do golpismo dominou boa parte da agenda nacional no passado, mas foi perdendo força e apelo popular ao longo do tempo. Hoje, as atenções estão voltadas preferencialmente para as ações do governo Lula. O petista até usa o contraponto com Bolsonaro para tentar se defender ou se vangloriar. Mas essa muleta já não basta no diálogo com os eleitores. E os eleitores, segundo as pesquisas, estão cada vez mais insatisfeitos. Então, assim, eu não sei se... Eu não acho... Pode até correr, pode correr, pode não correr. Eu acho que não vai fazer muita diferença. Os casos de Bolsonaro, pode correr, pode não correr. O Trump tá aí para provar, inclusive, né? Segue o que vocês acham que é o melhor, mas eu acho que vai dar errado. Perguntado recentemente sobre pesquisas, Lula declarou que o governo já fez muito na economia, semeou medidas importantes em diversas áreas e começará a colher frutos em breve. O petista é conhecido pelo otimismo. Tá bom. Outra característica típica do Lula é culpar os antecessores pelos problemas que enfrenta. Aí a Miriam Leitão vai ficar chateada, viu? Porque a Miriam Leitão disse que a culpa é de Bolsonaro, a Globo também. Fernando Henrique Cardoso teria deixado uma herança maldita, isso na economia. Repetia Lula em sua primeira passagem pelo Planalto. Já Bolsonaro, além de supostamente liderar uma trama golpista, teria destruído o país. Independentemente do que o Lula fala fazer sentido ou não, esse tipo de argumento só costuma sensibilizar claques amistosas. Tradução: só o petista doidinho da internet que cai nessa lorota do Lula. O grosso do eleitorado quer saber quais medidas serão adotadas nas áreas de segurança pública, educação, saúde. Quer saber como é que Lula vai agir para resolver os problemas do país. Afinal, a caneta presidencial está com ele, não está com o Bolsonaro. O fantasma do golpe também já não assusta tanto quanto antes. No centro dos holofotes, o petista sofre pelas evidentes falhas de sua própria administração.
Estamos começando o 18º mês da era Lula 3, com a imprensa confirmando, né? Bolsonaro foi uma ótima cortina de fumaça. Porque tudo que tá acontecendo agora, me perdoa, tá acontecendo desde antes do Lula assumir. Qual o problema que tá aí no noticiário? A irresponsabilidade fiscal, a gastança desenfreada. Lula não tinha nem sido empossado e foi aprovada a PEC do rombo. Então, assim, não vem com esse papo. Não vem com esse papo. Antes mesmo de assumir, eu tava aqui. Não pode ver investimento como gasto, né? Investimento é investimento. Só que não tem investimento, só tem gastança desenfreada, porque você olha para um lado, olha para o outro, você não tá vendo nada acontecendo nesse país. Qual é a grande obra de infraestrutura que está em construção neste exato momento? Você saberia me falar qual a grande obra que vai ficar de legado nos livros de história que está sendo construída nesse momento? Qual? Eu não sei. Tem um tempo aí que eu não vejo nem Lula inaugurar nada, nem falar que era obra pequena. Não dá pra falar que foi por falta de aviso. A Globo soltou outra nota que é um tom bem de lamúria assim pro PT, ó. PT vê parlamentares envelhecerem, enquanto o PL e PSOL rejuvenescem. Confira a idade média de cada partido. O rejuvenescimento do PL está atrelado aos bolsonaristas. Vejam só não tá mais novo porque tem o PL raiz. Já o PSOL é a nova onda da esquerda, né? O novo perfil petista pode ser observado na bancada de 68 deputados federais. O PT é hoje o partido mais sênior da Câmara. A bancada tinha uma idade média de 55,7 anos ao tomar posse em 2023, acima da média geral. O levantamento do Globo levou em conta todas as siglas com mais de 10 assentos na legislatura atual. São 12 partidos, somando 466 parlamentares. Atrás do PT, olha que engraçado, veio o PDT, os partidos mais velhos da esquerda. Depois o PSDB, Teatrão das Tesouras, PSB, vem PSD, PL, PP, Republicano, MDB no Brasil, PSOL, Podemos. Quando chegou pela primeira vez à Câmara em 83, o PT era conhecido pelas jovens lideranças ligadas a movimentos sociais. Luiz Dulce, 27 anos, José Genuíno com 36, Eduardo Suplicy, 41, Lula com 37. Então, o candidato derrotado ao governo de São Paulo no ano anterior, os 6 parlamentares da primeira bancada eleita tinham uma idade média de 39,7 anos. O mais velho era Plínio de Arruda Sampaio, então com 52. Metade da bancada era de vintões e trintões. Só que o cenário mudou radicalmente. Em mais de 40 anos de história, o PT não conseguiu criar nenhuma nova liderança. Se isso não é um atestado de egocentrismo em torno do Lula e de um projeto de poder das mesmas pessoas, eu não sei o que é. Porque se fosse o Partido dos Trabalhadores, toda hora tinha um trabalhador novo aparecendo aí para direcionar os rumos do partido. Por outro lado, o pessoal surfa essa onda woke que surgiu aí dentro da esquerda, né? Enquanto isso, o pessoal tem dado espaço para lideranças jovens. A falta de renovação de lideranças nacionais empurra o PT para um beco. Em 2018, quando Lula estava preso e precisou lançar o Haddad à presidência em seu lugar, as alternativas para oxigenar a esquerda nacional vinham de outros partidos, como o Boulos, que tinha 36 na época, e a Manoela Dávila com 37. Um do PSOL, outro do PCdoB. Já o PL, até a matéria coloca, né? O deputado mais votado do Brasil neste último pleito. Inclusive, é um dos mais novos eleitos, que é o Nicolas. Tem um mais novo que ele, que é o Amon, lá do norte do país, do Amazonas. Mas o Nicolas, teve quase 1,5 milhão de votos. Ali, o PL, que abriga Bolsonaro, é a maior força de oposição ao PT, tem uma idade média inferior a 50 anos. Apesar de associado ao eleitorado idoso, o bolsonarismo tem sido capaz de se renovar mais que o partido de Lula. Eu não acho que Bolsonaro está associado ao eleitorado idoso. Acho que Bolsonaro está associado às tias do Zap. Só isso. Achei um preconceito aí por parte da Globo. Mas vamos lá. Guilherme Amado já tá naquela, né? O copo meio cheio.
O copo meio cheio, tentando ver algo bom onde só tem tristeza. Com a perspectiva do Partido dos Trabalhadores ganhar apenas 2 prefeituras de capitais, espero que não ganhe nenhuma, integrantes de sua cúpula encontraram uma maneira de ver o copo, a metade do copo cheio. Em vez de contar a vitória com base apenas nas prefeituras que o PT conquistar, o discurso agora é que a vitória que realmente vai contar é do campo democrático, ou seja, os partidos que estarão com Lula em 2026. Se a nota terminasse aqui, sendo escrita pelo Guilherme Amado, ia parecer que era torcida. Mas sabendo que o Guilherme Amado é petista, é o cara mais petista de todo o Metrópolis, é o único que está sempre lá no ICL, Instituto Chupa Lula do Eduardo Moreira, a informação importante está no último parágrafo. O que Guilherme Amado está fazendo aqui? Ele está passando um recado para a esquerda. A nota do Guilherme Amado, que ele fez de escrever sozinho, é um recado para a esquerda. Tentar dar uma sacudida, falar, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque campo democrático, etc. Tudo mais. Olha o que ele diz agora. Ó. Nesta conta, não entram pelos cálculos do partido Republicanos, PP, União Brasil e PSD. Além, é claro, do PL. No final do dia, a nota do Guilherme Amado deveria ser o seguinte. Cenário para 2026 começa a ser desenhado e ele é negativo para Lula. Já dá para cravar que em 2026 Lula não terá apoio dos partidos que atualmente fazem parte de sua base e que têm ministérios como Republicanos, PP, União Brasil, PSD e além, claro, do PL. Essa é a informação. Ela está avisando. Acabou. O governo acabou. Lula não tem mais o apoio de quem está, inclusive, com cargos no Planalto. A gente começou o 18º mês. Por que Caiado não vê chance de União Brasil apoiar o Lula? Óbvio, porque ele quer ser candidato, né? Óbvio, pela União Brasil. Mas independente disso, ó, a base dos deputados federais, senadores e deputados estaduais não é de votos petistas. Conclui-se que todos vão querer um candidato que identifique-se com seu eleitorado. Por quê? Porque ele vai querer colar a imagem dele. Porque quando o candidato à presidência passa por uma cidade, e aí que é do mesmo time mais ou menos, pode subir no palanque, você até barateia um pouco a sua campanha eleitoral, né? Quem não quer ser o candidato de Bolsonaro? Quem quer o voto da direita? Entendeu? Então aqui já tá avisando, o cara tá avisando. Ó, tem 3 ministérios no governo. 3! Que o Valdez Góes é indicação de União Brasil. 3! E tá aí. Usando já a máquina pública em torno de um projeto que não vai na direção do Lula. O governo Lula fracassou. Aí você vê o choro. Ai, como esse choro da Mira Leitão me alegra. Direita brasileira e americana se rendem ao extremismo. Independente do chororô da Mira Leitão, quando você tira a adjetivação, extremista, isso, aquilo, outro, etc. Quando você olha a parte central do que ela está querendo falar é um atestado de eu perdi. Nós perdemos. Eles não vão perder. Não dá para conjugar de novo. Mas enfim, o que a minha leitora está falando é o seguinte, ó. Derrotados, Trump e Bolsonaro pairam sobre os 2 países como sombra, pela incapacidade do sistema político de se afastar dos extremistas. Tradução, cara, a gente não consegue derrotar esses caras. Não tem uma... O que a gente pode fazer? Toda a perseguição feita contra o Trump não deu em nada. Toda a perseguição que foi feita contra Bolsonaro, eleitoralmente falando, o cara tá aí. Tá até ganhando mais uma popularidadezinha, segundo os últimos levantamentos da Paraná. Trump, condenado a 34 acusações, ainda pode ser candidato. Bolsonaro, mesmo inelegível, é o ponto em torno do qual orbitam os políticos da direita. Nem o Partido Republicano nem a direita brasileira conseguiram criar alternativas que os afastem do extremismo. Não existe trumpismo nem bolsonarismo moderados. E ao longo da matéria, até nomes como o próprio Caiado, o Moro e o Tarcísio, para Mira Leitão, não são moderados. Só por estarem próximos, que sejam assim numa órbita igual ao Plutão. Assim como o Plutão está para o Sol, mesmo Sérgio Moro sendo Plutão e Bolsonaro o Sol, ainda assim não dá para considerar, porque está na Via Láctea.
Aí vem o Marcelo Lins, Globo News. Matéria da The Economist. Ao lado do Financial Times, as bíblias da terceira via, do neoliberalismo, como os petistas gostavam de falar. À esquerda, Ursula von der Leyen. Seria, no Brasil, equivalente a quem? Uma mistura de PT com PSOL. PT com PSOL com pitadas de pessoas do Poder Judiciário. É Ursula von der Leyen. No centro, a Meloni, primeira da Itália. E à direita tem ali a Le Pen. Tanto a Meloni como a Le Pen são tidas como direita não, né? Extrema direita. Aí o Marcelo Lins está chorando. A normalização, quase banalização da extrema direita. É um dos fenômenos mais perigosos e vergonhosos do nosso tempo. A Globo não sabe o que fazer. Aí vem o porta-voz da ONU, Jamil Chad. Eleição na União Europeia marcará guinada inédita à extrema-direita, dizem projeções. E como o Brasil normalmente tende a seguir, né, o fluxo do mundo com delay de 2 anos, como foi Trump 16, Bolsonaro 18, né? Trump perde, Bolsonaro também, Trump agora vence, Bolsonaro vai vencer de novo, né? Então, a coisa está encaminhada, a turma está muito preocupada. E aí o Jamil Chad está falando que as eleições do Parlamento Europeu, que devem ser agora já, a próxima semana, devem dar uma guinada inédita do continente em direção à extrema-direita, transformando o movimento em parte do poder na União Europeia. Pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias indicaram que o bloco ultraconservador e nacionalista deve ser o que mais avançará na conquista de novos assentos. Eu nem grifei essas palavras, para a gente grifar junto. Pega aqui a caneta. Vamos olhar essas palavras pelas suas antíteses. O que seria o contrário do ultraconservador? Woke. O que seria o contrário do nacionalista? Globalista. Olha as agendas que estão trazendo as pessoas para a direita, lá na Europa. O embate contra a agenda woke, que no Brasil, isso aí eu acho que a gente tá na frente de muito país, a gente pode estar perdendo. Mas o entendimento das coisas, isso daí tá, acho que bem avançado, há muitos anos se debate sobre isso, inclusive foi um dos pontos ao longo da carreira de Bolsonaro que deu grande destaque para ele, né? Ao lado do Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos. O famoso livro, lembra do livrinho, né? Do Kit, o Kit. Questão nacionalista. E no Brasil, o termo nacionalista, quando se... não sei porquê, realmente não tenho explicação, mas ficou associado à esquerda. Mas enfim. Aconteceu na direita. Patriotismo. Luta pela soberania nacional. Como é que isso aqui se expressa na Europa? Uma volta ao olhar para dentro da nação em busca de resultados concretos, em busca de resgatar que o Estado-nação tenha a capacidade de decidir sobre o seu próprio destino e não receber ordens enlatadas da União Europeia. Os caras estão falando o seguinte, discussões lá. Cara, a Suprema Corte do meu país tem que ser soberana. A decisão da Suprema Corte do meu país é mais importante do que uma decisão jurídica da União Europeia. Beleza, um bloco aí, mas esse bloco aí tá meio ruim. Tá mandando de cima para baixo, né? E tudo que a turma globalista quer é uma concentração de poder. Se for um governo mundial, melhor ainda. Então, olhe as duas pautas. Eu acho que ambas, a luta pela soberania nacional e a luta contra os wokes, já fazem parte dos debates internos da direita no Brasil. Agora lá, obviamente, eles conseguem colocar isso em algumas pautas mais concretas para o cidadão comum. Você pega, por exemplo, a questão da Holanda. Quando você vê a regulamentação da União Europeia, como foi também na França, a questão dos agricultores, já tem que reduzir aquilo outro, os políticos vão pegar e falar, olha o que está sendo proposto, vindo de cima para baixo. Isso vai prejudicar a nossa economia. E não você consegue trazer algo que a sociedade lá está conseguindo entender. No Brasil, se a gente não conseguir avançar, mostrar para as pessoas os problemas, olha isso, olha aquilo outro. Quer ver uma grande coisa que a gente está discutindo? Foi o assunto que inclusive fez os petistas ficarem malucos. As comprinhas internacionais. Não se esqueçam
que a taxação das comprinhas internacionais vieram empacotadas num jabuti dentro do Mover, que é um projeto do governo Lula, que diz respeito ao pacote de transição energético. Dentro da agenda verde, sustentabilidade, veio a questão das blusinhas. Como você explica isso? Como você coloca isso para a população começar a entender o que realmente está acontecendo? Mostrar que aquela roupa que ele compra nessas lojinhas que tem no Brasil, essas grandes marcas que tem no Brasil inteiro, quando ele olha a etiqueta e que não está fabricado no Brasil, como é que você explica que é para comprar roupa que não foi fabricada no Brasil que os deputados aprovaram essa lei? Só para ajudar os amigos. Mas vamos continuar. Um bloco construído após o segundo grande conflito mundial e que por anos criou os próprios partidos, o que os próprios partidos chamavam de cordão sanitário contra a extrema-direita, o terremoto político prevê a vitória de populistas na França e Itália, além de significativos resultados na Holanda, Bélgica, Bulgária, Alemanha e vários outros países. O voto ocorre entre os dias 6 e 9 de junho, estabelecendo a composição do novo Parlamento Europeu, indicando a formação da própria governança da poderosa Comissão Europeia. Apesar do avanço, as projeções também apontam que a direita tradicional, composta por partidos historicamente democráticos, como o CDU na Alemanha, deve continuar das cartas e inclusive escolher a presidente da Comissão Europeia. A alemã Ursula von der Leyen é candidata a mais um mandato, mas, ainda que ela seja eleita, ela não vai conseguir governar sem consultar e incluir em seu gabinete membros da extrema-direita. Se as projeções se confirmarem, a Europa terá seus primeiros comissários da ultradireita, com impacto real em dezenas de temas, incluindo comércio, meio ambiente, relações com a comunidade, conflito na Ucrânia, Oriente, debate sobre migração, dentre outras coisas. A esquerda está perdendo no mundo todo. E vai perder no Brasil. E eu tava passando ontem, uma coisa que eu fiquei bem contente. Podia ser melhor, podia. Mas eu vou chegar o copo meio cheio. Igual o Guilherme Amado. Tudo é um processo. Eu sei que vai chegar o dia que o José Medeiros ele vai sair do questionamento para apresentar as ideias para serem julgadas. E eu acho que o José Medeiros, acho que ele trabalhar direitinho, pelo menos na segurança pública, ele consegue apresentar algumas coisas. Porque o José Medeiros era PRF, né? Polícia Rodoviária Federal, então de segurança pública um pouquinho. Se ele não entende, eu tenho certeza que ele conhece pessoas com um gabarito para ajudar. E eu achei muito bacana esse tweet dele. Muito bacana, porque eu acho que ele entende a minha dor. O desafio da direita é o pós-PT. O ocaso deles está chegando. Até agora, eles têm sido o combustível para a manutenção da fornalha da direita acesa. É preciso pensar um cenário sem esse adversário. Vamos falar o quê? Sobre quem? O que vamos propor ao país? Qual horizonte será buscado? Obviamente que eu espero que os políticos tenham soluções. Mas eu sei também que é algo bem complicado. Começar a ter esse debate é o início de tudo. É o início de tudo. Ninguém precisa ter a resposta para tudo, nem todos os temas. E aí, para não responder, porque realmente é uma pergunta muito difícil, sobre o que vamos propor, etc. A gente tem algumas linhas gerais, que eu acho que 90% das pessoas vão concordar. Só para não ficar aqui, né? Sei lá, falando, jogando palavras ao vento, né? Coisas bem genéricas, para trazer para algo palpável. Dá para segurar assim, falar, ó, pô, dá para seguir por aqui. Se a gente seguir por aqui, a gente vai chegar em algum lugar. Em janeiro, nós comentamos em vídeo, e obviamente foi parar no Atlas, sobre o que está sendo feito nos Estados Unidos. Mas não vamos ficar apenas no viralatismo. Só, então a gente vai copiar os Estados Unidos. Não, não é isso. Primeiro a gente explica lá. A gente vai voltar para o Brasil. Nos Estados Unidos, a Heritage Foundation organizou o chamado Projeto 2025, que deve servir de base para qualquer presidente de direita que se eleger e quiser usar. Eles fizeram para o Trump, óbvio. Eles não só
colocarem ideias, como eles também estão até montando um banco de reservas. É um livro longo, umas 800 páginas, onde ele está dividido em 30 temas. Temas que estão dentro de seções, né? Estão agrupadas. E como você pode ver, a letrinha está pequena. Cada seção tem um tópico. Só ler, por exemplo. Economia. Departamento de Comércio. Aí tá ali. Thomas F. Gilman. Departamento do Tesouro. William L. Walton, Stephen Moore e David Burton. Aí tem ali as bonitinhas. Colocando algumas coisas. Alguns pontos. Tem que ser discutido. Pontos centrais aí de qualquer governo. Comércio. Pequeno comércio, né? O pequeno negócio. A Reserva Federal, o Fed, basicamente, né? O Banco Central deles. Enfim. Agências reguladoras. Tá aí um pedaço aí do coisa. Então eles dividiram. Trouxeram pessoas que entendem daquele assunto para debater e tentar desenhar uma linha mestra, saindo de generalidades, até ficar assim, ele não é extremamente específico, óbvio. Tem alguns pontos que realmente são coisas específicas. Devemos fazer isso, mudar a estrutura do Estado nesse ponto, devemos seguir por esse caminho, por aquilo ou outro, mas também dá-se uma direção um pouco maleável. Mas para fazer isso, você tem que ter uma visão de Brasil. Tem que ser alguém que entende. Ainda mais que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país continental. Mas vamos trazer para nossa realidade. Quando você compara o Sudeste com o Sul, com o Nordeste, com o Norte, olha a quantidade só de vegetação. A questão geográfica. Os desafios da polícia no norte do país são uns. Os desafios da polícia no Nordeste, no Sudeste, são outros. Faz sentido ter uma frota de barcos no Nordeste? Talvez. Olha na região da costa. No meio do Nordeste, só se for no Rio São Francisco. Mas a polícia ter frota de barco no Norte, pô, é importante. Porque tem muito rio pro lado de lá. E às vezes tem lugar que só chega de barco. Então são desafios. Se você não tem alguém que conhece realmente o Brasil, e às vezes não é um cara só, às vezes o cara conhece uma região ou outra, mas se você colocar essas pessoas para debaterem, segurança pública, por exemplo, a coisa não sai. É mais ou menos por aí. E aí, para não ficar de vira-latismo, não, vamos copiar os americanos. Bom, para mostrar que no Brasil, já foi feito algo similar no passado. Não estou falando que esse daqui é o caminho, devemos fazer isso. Só quero mostrar que brasileiros já conseguiram fazer algo similar do que está sendo feito nos Estados Unidos. Já conseguiram fazer algo similar. Por exemplo, aqui foi a Enéas em 98. Um grande projeto nacional. Aqui foi a segunda edição, teve a edição anterior de 94, que eu acho que é até mais organizada. Tá lá o índice, né? Manifesto, o Estado que é, o Estado, liberdade e a igualdade. Logo no início, né? Já falando de liberdade. Catástrofe financeira planetária, desordem na educação, ensino básico, ensino médio, educação superior, o menor abandonado, desordem na saúde, um grande projeto nacional de saúde, plano diabólico, economia de cemitério, privatização da Vale, privatização do sistema Telebrás, Brasil em perigo, solução do PRONA, o futuro, setor tecnológico industrial, standard do PRONA, mensagem da nação. Não está se falando sobre tudo. Aqui, por exemplo, não está, pelo menos no índice, de forma explícita, segurança pública. Em 94, a turma do Anest também apresentou, né, um grande projeto nacional. Esse eu acho que está até mais organizado o índice. Tá mais para você ver como é bem similar ao que foi feito lá nos Estados Unidos. Você vê, ó. Índice. Primeiro, grande manifesto do PRONA à nação brasileira. Aí tem o nome da pessoa. Foi o Enéas. Por que a candidatura? Aí tá lá o candidato Almirante Roberto Gomes Silva. Estado, o que é? O Enéas. Estado, liberdade e igualdade, Enéas. Estado do pronto poder. Países centrais e periféricos. Uma visão geopolítica e estratégica para o Brasil. A farsa na política econômica. Expressão econômica do poder nacional. Uma política para a Amazônia. Uma política de conservação da natureza. Um ensaio sobre a política agrícola. Uma política de transporte. Uma política energética. Petróleo. Sobrevivência. A hipotética civilização dos hidratos de carbono. A desordem na educação. E depois, ensino básico, ensino médio, ensino superior. Não abandonado, desordem na saúde. Mais ou menos o que estava no outro, mas também fala um ensaio sobre a questão da previdência social. Política mineral, Amazônia, Forças Armadas, questão de defesa, mensagem da nação brasileira. É perfeito?
É só. Não, obviamente não. Isso aqui tá totalmente. Com certeza tá desatualizado, né? Deve ter muita coisa que às vezes no Brasil nada muda, que dá pra aproveitar, mas isso aqui tem 30 anos. Tem 30 anos. A mensagem que eu quero passar é: isso já foi feito. Isso já foi feito em algum momento. Eu acho que. Pô, eu acho que isso tem que vir pra mão dos políticos, né? Pô, vocês estão aí, vocês têm a caneta, vocês podem propor coisas. Eu acho que começar tentando entender o que já foi feito no Brasil, tentar descobrir quais foram os projetos de Estado-nação apresentados ao longo dos séculos. Olha, desde o Império, qual era, né, a visão que a turma tinha para o Brasil. Eu acharia bacana fazer isso. Eu não tenho esse tempo. E eu não tenho conhecimento vasto nas mais diversas áreas. Mas olha, olhando, vai juntando, vai debatendo. Você vê, assim como meus americanos, ele coloca lá, pô, apoio técnico, quem ajudou a fazer, aí trouxeram pessoas, pô, o cara é especialista nisso, o cara é especialista nessa questão aeroespacial, outro é economista, outro é médico, outro é papapá, outro é... Vai juntando pessoas especialistas em áreas diferentes. É aqui só pra mostrar pra vocês, no início do livro. Mais recentemente, fevereiro de 2022, e mais uma vez, não é pra falar, que é o caminho, faz isso, faz aquilo outro, só pra mostrar, já foi feito. A direita brasileira tem capacidade de fazer isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora dá trabalho. E no final do dia não vai ser perfeito. Com certeza vai ter alguns pontos que nós devemos discordar. Mas se a gente tem pelo menos a direção, olha que bacana. Olha que bacana vai ser discordar entre pessoas de direita sobre a cor da camisa. Mas a gente concorda que tem que ter uma camisa. Olha que bacana, a gente tá discutindo só a cor da camisa. A gente tá polarizando entre nós, saindo de uma agenda, né, de ficar o tempo todo rebatendo a imprensa. Isso vai continuar, isso não vai acabar. Mas a gente começa a debater a ideia. Pô, a gente vai andar pra algum lugar. Esse daqui é o do Vilas Boas, em parceria com o Instituto Federalista e o Sagres. E aí você pega lá também, você vê, ó. Dividido, cenário em foco, explicação necessária, conjunto, blá blá. Que foi de fevereiro de 2022, né? Temos objetivos nacionais, diretrizes políticos, estratégias. Nova ordem mundial multipolar, movimento globalista mundial, futuro da democracia no Ocidente, ameaça à soberania, os interesses do Brasil em setor estratégico, situação da economia mundial, demanda mundial por alimentos, governança nacional, eixo 2. Estratégia nacional é o próprio projeto de nação. Este tema tem relação direta com o tema 8 no tocante a óbices, objetivos e diretrizes. Sistema integrado de gestão, evolução do IDH nacional em 2035, corrupção no Brasil, coesão nacional, sentimento coletivo de pátria, modelo de desenvolvimento econômico do Brasil pós-Fica em Casa, infraestrutura econômica do Brasil, matriz energética brasileira, o Brasil no comércio exterior, o agro no PIB brasileiro, indústria, exploração mineral, bioeconomia, turismo, custo do Brasil, PIB per capita, ciência, tecnologia e inovação no Brasil, acesso à internet, ensino básico, superior, profissional e tecnológico, ensino técnico no Brasil, saúde, né? Sistema de saneamento básico, SUS, integração da Amazônia ao Brasil, segurança, defesa e proteção no Brasil, diante das restrições internacionais nos campos militar, científico, tecnológico, evolução da inteligência estratégica brasileira, defesa cibernética no Brasil, segurança cibernética no setor de segurança pública, socioeconômica e financeira no Brasil, situação de segurança pública no Brasil, sistema prisional brasileiro. Tá aí. Agora dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Agora, se vocês políticos já estão no partido, vocês já estão num partido que tem, todo partido tem uma fundação, tem espaço, tem acesso a pessoas, tem assessores. Se vocês não conseguem sentar em diva até aí não dá, né? Aí não dá. Mas o caminho tá aí. O caminho tá diante de nós. É colocar a cara pra dentro. E aproveitar o homem, Jair Messias Bolsonaro. Aproveita. Mas 20 anos aí não tem mais Bolsonaro. 20 anos já passou 6. Mais 20 aí não tem Bolsonaro. Daqui a 20 anos, gente, não tem Bolsonaro. Vai tá bem, velho. Eu duvido daqui a 20 anos o Bolsonaro vai querer ficar batendo canela por aí pelo Brasil. O acordo que deu a Bolsonaro a chance de virar o jogo e derrubar a punição a fake news. A manutenção do veto de Bolsonaro foi encarada em Brasília como uma demonstração de força dele, Jair Messias Bolsonaro, contra a articulação política do governo Lula.
Isso está sendo dito pela Malu Gaspar e o Jonas Heller no Globo. Antes que o petista... Quem que disse isso? Que foi Bolsonaro que venceu Lula. A Globo está falando que Bolsonaro venceu Lula. E essa é a percepção em Brasília. Mas Bolsonaro esteve perto de perder a queda de braço. Naquele momento, o governo não tinha votos suficientes para manter os vetos de Lula, mas calculava ser capaz de derrubar um veto de Bolsonaro ao artigo que tipificava o crime de disseminação de notícias falsas. O líder do governo, Randolfo Rodrigues, ameaçou: se votassem os vetos de Lula naquele momento, colocariam também as fake news para votação. A oposição recua na hora. O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente e líder da minoria no Congresso, admite que aceitou o acordo porque havia um risco real de derrota. Nossa base não sabia, na realidade, do que se tratava a lei. Iam votar sem saber, disse Flávio, a equipe da coluna. E é difícil você saber todas as leis que estão no Brasil, qual foi o que Bolsonaro vetou, assim, de bate-pronto na reunião de líderes, o cara vai falar isso, tu fica, pô, o que será que vai entrar em votação? Realmente, o cara nem sabe. O acerto visava dar tempo pro Lula, pro Planalto, para Lula conseguir evitar uma derrota no caso da saidinha, mas também acabou dando tempo para Bolsonaro virar o jogo. Nos 19 dias que se passaram desde o adiamento de vetos, Flávio e Jair Messias Bolsonaro deflagraram a força-tarefa que envolveu reuniões de Jair Bolsonaro entre lideranças das frentes parlamentares da agricultura, segurança pública e evangélica. Nesses encontros, ele pediu aos deputados que gravassem vídeos para redes sociais, com o objetivo de, segundo ele, criar uma onda a favor da preservação do veto para pressionar outros colegas a votar a favor de Bolsonaro. De acordo com o deputado Sóstenes Cavalcante, um dos integrantes da Frente Evangélica, ficou claro nessas reuniões que deputados estavam desarticulados. Bolsonaristas argumentavam que a redação do texto era vaga e abria caminho para a censura de apoiadores do ex-presidente e apoiadores do governo Lula. O bacana é que 24 horas depois... Não. A matéria saiu? Deixa eu ver o horário. 22 horas depois... Não foi nem 24 horas. 22 horas depois... Na verdade, 21 horas e 59 minutos, às 3 da manhã, cravado do dia 2, o Estadão publica um editorial deixando claro que sim, iria ter censura. Iria dar poder de censura para o governo federal do Lula, para criticar inclusive quem reclama do governo. Então não é só bolsonarista. Enfim. Aqui. No mesmo período em que o bolsonarismo se reagrupou e se organizou para a votação da terça, o governo perdeu a vantagem que tinha nas fake news e não avançou nas outras votações. O Planalto perdeu todos os embates ligados à chamada pauta de costumes. Além das saidinhas das fake news, também foram derrubados vetos à instalação de clubes de ferramentas em locais próximos a escolas, restrição de empenho de recursos do orçamento em temas que contrariam a pauta conservadora como financiamento do MST, cirurgia de mudar o que você, como você nasceu. Ponto. Aí, antes de continuar, olha o que a gente falou lá no início. Ah, déficit fiscal, irresponsabilidade fiscal, isso, aquilo, outro. Pô, na boa, como é que o país tá sem dinheiro? Como é que o Lula está preocupado em investir e tá brigando ao mesmo tempo para manter no orçamento da União coisas que podem financiar o MST? Tá entendendo? Então, assim, o Brasil, a gente tem uma série de irresponsabilidade. É realmente irresponsabilidade. Porque se fosse, tipo, fica em casa, como está sendo agora no sul do Brasil, cara, a gente vai se endividar para ajudar o povo. O povo precisa da ajuda nesse momento. As pessoas perderam seus empregos, estão sem ter o que comer. Pô, vamos ajudar. Isso é uma causa importante. Porque não tem nenhum bem mais importante no país que seu próprio povo. Mas não. Olha as preocupações do governo. O governo queria derrubar a emenda de Eduardo Bolsonaro. Um governo que não consegue fechar a conta no final do dia? Um governo que não consegue fechar a conta? E essa é a preocupação? Devia ser do interesse do governo realmente fechar a torneirinha, né? Para sobrar mais dinheiro, para investimento. Não Lula, o desenvolvimentista, nacionalista.
Mais do que preocupação com questões ideológicas, o esforço dos Bolsonaro visa mostrar que ele ainda está no jogo e com condições de movimentar a peça do xadrez de Brasília em ano eleitoral e a 8 meses da eleição para a presidência da Câmara. Aproveitem enquanto temos Bolsonaro, gente. Daqui a 20 anos não tem mais Bolsonaro. Aproveita, bicho. Aproveita, viu? Porque do lado leste tem 100. Do nosso lado tem Bolsonaro que vale por um 100. Pelo menos assim, em termos de popularidade, não tem ninguém igual. Ninguém igual nesse país. O resultado deixou os bolsonaristas animados, mas Lula pretende reagir, organizando pessoalmente seus líderes e as bancadas para votar pelo governo. A queda de braço vai mostrar quem tem mais força, a máquina partidária ou as redes sociais da direita. Eu sei que o Jair Messias tá bem, viu? Pra tudo que estão fazendo contra ele, com a imprensa contra, o homem tá voando. Mas vamos continuar. Isso aqui tem, inclusive, a ver com esse final, né? Bolsonaro e a eleição para a presidência da Câmara. Lá vem Marquinhos Censura. A coincidência no TCU que pode aproximar Marquinhos Censura de Lula. O ministro João de Jesus virou relator de uma série de processos de interesse de Lula no Tribunal de Contas da União. Estão com Jesus as contas da Presidência da República de 2024, que vai ser julgado em junho do ano que vem, a consulta do Ministério do Planejamento sobre a regra de contingenciamento da LDO e agora o processo sobre a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul. Ex-deputado federal pelos republicanos, o Jonathan Jesus, ministro do TCU, é afilhado político de Marquinhos Censura, que sonha com o apoio do Lula para suceder o Lira. Nessa linha de sucessões e TCU, a turma do bastidor publicou esse daqui, ó. O entorno do Pacheco não levou a sério a declaração dele sobre deixar a vida política em 2026. Aliados alegam que houve má interpretação do que foi dito. Pacheco, como mostrou o bastidor, pensa em ser candidato ao governo de Minas, numa aliança que envolva o PT e o Lula. Quem poderia imaginar que o Pacheco é aliado do Lula, né? Eu tô muito surpreso. Eu achava que o Pacheco fosse, não sei, eu tô muito surpreso. Só mudará de ideia se daqui até a eleição fique clara a inviabilidade de vitória dele. O Pacheco é um cara otimista, viu? O Pacheco acha que tem chance de ser o governador de Minas Gerais. Então tá. Não está descartada, conforme adiantou o bastidor em abril, a possibilidade de Pacheco assumir o ministério após deixar o comando do Senado. Ah, vá. Pachecão, ministro do Lula. Cara, quem diria? Quem diria? Se optar por encerrar a carreira política, Pacheco vai tentar retomar a jurídica. Aí eu li isso e falei, olha, Pacheco vai voltar a ser advogado. Realmente tem muito trânsito político, né? Vai ser um bom advogado. Mas não. O senador sonhou com a vaga no Supremo, quando Lula indicou o Zanin, depois Flávio Dino, mas disse a pessoas próximas, o TCU é uma alternativa. Eu vou retomar a jurídica. Mas como assim tu quer uma vaga no TCU? Eu pensando que o Pacheco ia trabalhar, montar um escritório, né? Pagar imposto no Brasil. Rapaz. Esse país é uma viagem, viu? Os aliados do Lula não cansam de me surpreender. Como aqui, ó. Líderes do PT dizem que Armínio Fraga quer desacreditar o próximo presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo. Esse aqui, ó, do lado do André Esteves do BTG. Coitadinho do Galípolo, né? Isso aí eu botei, confia, né? O coitadinho do Galípolo tá muito desacreditado. Querem mudar tudo pra não mudar nada. É. Tá bom. Mas não, tá realmente. Vamos desacreditar o... Olha, meu Deus, o Galípolo, coitadinho dele. É constrangedor ter que aplaudir a Aécio Neves e justificar voto de Maria do Rosário, diz advogado do PT sobre saidinha de preso. Na verdade, é o coordenador do Grupo Prerrogativas, que é filiado ao PT, mas que grande parte do tempo a Mônica Bergamo esconde isso. É no mínimo constrangedor ter que reconhecer e aplaudir o voto corajoso do deputado federal Aécio Neves,
e ter que explicar e justificar os votos equivocados da deputada Maria do Rosário e do senador Contarato, afirma Marco Aurélio de Carvalho, também conhecido como Big Mac, que é filiado ao PT. Aí no âmbito jurídico também, no âmbito das saidinhas, a nossa gloriosa OAB falou aí que vai acionar o Supremo contra o fim da saidinha. Parabéns aí, Beto Simonetti, realmente. Sempre ao lado da Constituição, porque o povo não sabe de nada. Graças a Deus, no Brasil, essa corrente contra-majoritária, tem até nome, é contra-majoritária, contra a maioria. Essa maioria odienta, graças a Deus. Mas o que seria da democracia brasileira sem os contra-majoritários? A OAB quer preservar o objetivo de ressocialização e garantir respeito aos tratados internacionais do qual o Brasil é parte. Lembra que a gente colocou lá no início? Gêmeo Chad, eleições na Europa, ultraconservadorismo e nacionalismo, que é um levante na Europa que eles estão cansados de ver as leis locais sendo atropeladas por leis internacionais, né? Leis da União Europeia. Ó o Brasil, a nossa OAB, do lado da democracia, né? Mostrando que a OAB não é de extrema-direita, mostrando que leis internacionais são mais importantes do que leis nacionais. Rapaz, velho, 100% tá alinhado aos democratas. Eu gosto de assim, ó. Eu gosto de assim. É por isso que o Brasil tá dando certo. Mas vamos continuar. Que ainda tem mais. Pra gente conhecer o Brasil, né? O ministro indicado pelo Lula, né? O último aí, o ministro Flávio Dino, ele suspendeu lei do Amazonas que proíbe linguagem neutra no currículo escolar. O relator da lei também afirmou que a língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades em diversos espaços e tempos. Quem sou eu para discordar? Ele também destacou que a gestão democrática da educação nacional exige o amplo debate do tema entre a sociedade civil e órgãos estatais, sobretudo se envolver mudanças em normas vigentes. Graças a Deus que temos alguém iluminado, né? Graças a Deus, porque se a gente deixar que a casa do povo, imagine se a casa do povo puder decidir, meu Deus do céu, graças a Deus que a gente escuta as ONGs e os órgãos estatais. Casa do povo não pode ter voz, o povo não sabe de nada. O povo no Brasil não sabe de nada, graças a Deus. O povo elegeu esse deputado maluco, mas como assim vai deixar que a representação popular tome decisões? Não! Graças a Deus, não. Obrigado, ONGs, por existirem. Aí, o Maurício do Vôlei não deve ler o que sai na imprensa. Maurício, se atualize. Porque o ministro ali já negou. O ministro já negou. Quem você acha que você é, Maurício do Vôlei? Lá vai o Maurício do Vôlei que proíbe linguagem neutra. Você está sendo antidemocrático, Maurício. Você é ongueiro. Você é ongueiro. Se você quer proibir, cria uma ONG. Você cria uma ONG, né? E, através de uma ONG, você pode propor. Mas enquanto deputado, não. Deputados não sabem de nada. Aí o Maurício tá vendo, o objetivo do projeto é preservar a língua portuguesa, classificada como patrimônio nacional. Maurício, deixa eu te ensinar. A língua, ela é viva, sempre aberta a novas possibilidades em diversos espaços e tempos. Então para de preservar, você tá muito conservador. Tá querendo conservar o idioma? Não, esqueça isso, Maurício do Vôlei. Você está antidemocrático. Maurício do Vôlei afirma também que parte das pessoas que defendem essa mudança faz parte de um movimento ideológico que busca relativizar conceitos essenciais da família e sociedade. Ou intolerante. Não aceita os zongueiros de esquerda. Ai, esses direitistas não aprendem, viu? Lula não vai à Marcha para Jesus, mas deve enviar mensagem de representante. Porreta. Nunes confirma a presença na Marcha para Jesus sem Boulos e Tabata que vão na parada do orgulho da diversidade. E o engraçado é assim. Para a imprensa, uma marcha é ruim e o orgulho é bom. Aqui só mais um tijolinho desse assunto que está crescendo,
Portugal e pedido de perdão a indígenas põe reparação pela escravidão na agenda política. Isso aqui tá crescendo, toda hora tem uma nota nova, tem um gueiro falando disso. A cobrança por medidas concretas ecoa no Congresso, governo e entre especialistas. Bora sem passo resto para viabilizar com políticas públicas, mas tá andando. A turma vai tentar avançar com isso daqui. Tentar tirar dinheiro do Estado para fazer reparação histórica. Tu vai ver. Espera aí. Tu vai falar, tu vai ver que isso vai acontecer. Aí, diante do cenário atual do Brasil, da esquerda woke, que ninguém aguenta mais. E para mim, esse texto do Pondé é um texto muito mais longo até do que eu coloquei aqui. É mais uma prova do desembarque da imprensa como um todo, né, do establishment brasileiro junto ao Lula, porque tá insustentável, sabe? Tá assim, a coisa assim tá incomodando até o Pondé. Até o Pondé, que votou e fez campanha pro Lula, tá incomodando com os wokes. Valeu. O wokeismo é uma forma de regressão cognitiva e tudo que ele toca vira nada. Tudo que o woke toca vira nada. A causa primeira desse fenômeno é que o wokeismo é uma forma de regressão cognitiva. Como fenômeno herdeiro das tradições fascista, soviética e maoísta, o woke é um autoritário. Uma das áreas mais atingidas por essa praga é a produção audiovisual e cultural em geral. Porque quem trabalha nessa indústria normalmente tem a cabeça feita por professores sem repertório e que adoram modas ideológicas. Como identificar que você está diante de uma produção audiovisual woke? Todas as mulheres são heroínas, inteligentes, e os homens são fracos, idiotas ou maus. A série O Problema dos Três Corpos é um caso comum como esse. Meninas de 30 anos são gênias, enquanto homens são inúteis. Na série, até o homem negro, hétero, cis, logo, não vale muita coisa na modo woke, é um babaca meninão que leva a lição de moral da gênia, ex-namorada dele, que é, diga-se de passagem, uma pentelha azeda. Outra indicação woke é você ter personagens negros que são russos ou da nobreza britânica do século XIX. No caso da série Um Cavalheiro em Moscou, temos bolcheviques russos da gema que são negros. Mas a série é interessante apesar disso. A série Years and Years, do começo do Fica em Casa, é outro caso. O único personagem branco, homem hétero cis da história, é um canalha inútil que trai a perfeita esposa negra. Os heróis são da diversidade. Orientação sexual é sua orientação sexual e gênero é só gênero. Nada dizem acerca do caráter ou da inteligência de um personagem ou uma pessoa. Aliás, como todo regime autoritário, o wokeismo também submete a arte à pauta ideológica, que acaba sempre por dar errado. Depois ele continua para explicar uma série aí, na verdade um filme, sobre o Freud. E aí ele fala umas coisas muito polêmicas pro meu gosto. Muito polêmica. E eu acho que vocês sabem, eu não tô colocando aqui porque realmente é muito polêmico. E ele reclamando dos wokes. Eu acho que é mais um sinal que o governo Lula tá demais. Tá demais. E aí, pra gente chegar no finalmente do vídeo de hoje, eu vou mandar pra vocês poderem ver. Aqui é em minha cidade, na primeira universidade que eu estudei, onde eu comecei a cursar odontologia, depois desisti, fiz engenharia civil, também desisti e terminei fazendo engenharia elétrica. Se liga o que aconteceu na Universidade Estadual de Feira de Santana. Olá, meus amigos de Feira de Santana, Rochelle Rocha aqui do Movimento Pátria Amada. Hoje é dia 28 de maio de 2024. Estamos aqui na UFES porque nós recebemos uma denúncia de que retiraram todos os mictórios do banheiro masculino. Vamos deixar aqui a foto para vocês verem como ficou os banheiros sem mictório. Eu nunca vi isso, banheiro masculino sem mictório. Para vocês verem aqui a situação onde estão todos os mictórios. Isso aqui é dinheiro público. Isso é um absurdo. Uma pequena minoria aqui da UFES está sendo beneficiada porque está se sentindo constrangida com o mictório no banheiro. Isso é um absurdo. E quem quer usar o mictório, como é que fica agora? É obrigado a ir agora usar o vaso lá, porque não pode usar mictório, porque uma outra parte está se sentindo constrangida. Então eu queria saber dos responsáveis aqui da UFES, do reitor, como é que vai ficar essa situação. Nós vamos levar essa denúncia para o nosso deputado estadual, Leandro de Jesus, para que ele procure as autoridades, fazer denúncia no Ministério Público sobre isso aqui, ó. Isso é um absurdo. Lá vocês. Feira de Santana. Tirou o mictório do banheiro porque
Os petistas feirenses, o lulopetista picanheiro da turma hoje estava incomodado, né? Ai, está me ofendendo. O mictório está me ofendendo. Meu Deus do céu, velho. O que é que falta mais acontecer nesse Brasil? Feira de Santana sempre na vanguarda. Que orgulho de ser de Feira de Santana, sempre na vanguarda do mundo. Vamos combater o mictório, o novo símbolo da extrema-direita. O mictório é o símbolo da extrema-direita, velho. Vou criar um movimento mictório. Nossa, esse dia chegou. Lá atrás, quando teve aquela obra de arte que era uma privada, todo mundo deu risada. A esquerda celebrando a privada, agora tá aí, ó. A privada é... Você caga, né? A esquerda adora fazer porcaria. Só, meu Deus do céu, véio. Minha mãe mandou isso daqui, eu falei, não acredito. Véio. Eu não acredito. Ela me ligou contando. Tu não sabe o que aconteceu na UF? Eu falei, o que foi, mãe? Ela tiraram o mictório. Eu falei, não é possível. Minha mãe ainda me contou dos pedaços da história, mas como não vai dar pra provar, aí não dá pra melhor não falar, né? Mas ainda é pior do que vocês imaginam. Eu nem lembrar isso aqui. Aí pra terminar, eu não vou dar play nesse vídeo, não. Sabe esses vídeos curtinhos que passam na rede social? Eu vi lá no Twitter chamado Gordão Crânio postou, perguntando pras pessoas quem foi o maior brasileiro da história? O maior brasileiro da história. Os grandes heróis. Essa pessoa cita a Anitta. Essa daqui cita Mamute. Eu não sei quem é Mamute. Eu sei quem é a Anitta, pelo menos. Eu não sei quem é Mamute. Não sei mesmo. Eu sei que é o Neymar, né? Pra esses dois é o Neymar. Pra esse é o Pelé. Eu acho que o Pelé é maior que o Neymar. Pra esse é o Silvio Santos. Esses são os heróis do Brasil. Os grandes heróis do Brasil. Os grandes, sim. Assim, não, eu até acho que o Silvio Santos é um cara muito bacana, muito porreto. Pelé também, né? Pô, Pelé é ídolo mundial. Realmente o cara conseguiu parar um conflito com o futebol. Mas você tira por aí, né? Como o brasileiro é carente de heróis. No final do dia dos heróis é um empresário de sucesso, um atleta. Quando é que a gente vai ter um herói que fala assim, pô, esse cara é herói porque... sei lá, o que ele fez impactou a vida de muitas pessoas positivamente. Não precisa ser um político não, mas assim, o cara ser lembrado por rapaz, o que esse cara fez. Nossa, a quantidade de pessoas que foram beneficiadas pelo que ele fez, a gente é incalculável, impactou o país como um todo. Ele é um grande marco na nossa história. O Brasil precisa ser realmente sim, resgatado de todas as maneiras possíveis. E eu ficarei por aqui e vou mandar o vídeo do mictório pra vocês lá no Telegram, né? Se gosta do meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, posta no meu canal. Tem um valeu. Tem um P na descrição. Tem o Atlas brasileiro que nas últimas horas eu finalizei e mandei pra Mari deixar bonito agora, né? A versão final dele. O de abril. 100.817 palavras. 100 mil palavras, né? Mais um livro. 407 páginas. Quando a Mari lá coloca a versão bonitinha, fica um pouquinho, umas 5 páginas maior. É umas 410, mais ou menos. Tá aí. 16º concluído. Falei pro pessoal no grupo, como fizer 48, eu vou uma campanha. Ou o pessoal assina, ou a gente vai encerrar esse projeto. Quando bater 48 tem que fazer, né? Que não tem muito assinante. Queria que tivesse mais assinantes, mas tá bom também. Olha lá, no dia que a gente vai fazer aqui, quando vier 48. Se não tiver assinante pra gente continuar a partir de 2027, a gente vai interromper os trabalhos. Aí Gabriela falou, tem que fazer a cada 6 meses. Eu nem respondi lá no grupo. Mas enfim. Gente, piadas à parte. O que você achou interessante? Bate a foto, compartilha. Se você tiver com tempo, se você tiver interesse, e não acho que você é pior do que ninguém, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer as coisas. Se tiver tempo e interesse, dá uma lida nos projetos. Lê o Projeto do Enéas, lê o Projeto Vilas Boas, até o do Temer. Temer já lançou um também. É um grande salto, um negócio desse. Então, o Temer. Dá uma lida no que você achar de interessante.
Faz pesquisa histórica, vê o que você achar lá na época do Império, o que se pensou pro Brasil, José Bonifácio. Ajude. Quantas vezes eu não trouxe aqui em vídeo alguma coisa que eu vi que algum ser humano comum, né? Um ser humano comum, a tia do Zap não viu, postou na rede social. Falei, gente, olha que engraçado. Isso é bacana. E é isso. Volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Meus amigos. Fui.